Olá, eu sou a Carla Benevides e está começando mais um programa Argumento. Está em análise no Senado a MP do Voo Simples. Ela foi editada pelo governo no ano passado e já foi aprovada pela Câmara dos Deputados. Ela altera o Código Brasileiro de Aeronáutica para flexibilizar e reduzir as burocracias do setor da aviação civil. O relator dessa MP aqui no Senado é o senador Carlos Viana, do PL de Minas Gerais, que está aqui conosco. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no programa. Obrigado, Carla. Bom estar com você. Obrigado estar também com os nossos telespectadores da TV Senado. Senador, quais são as principais mudanças que vêm aí nessa medida provisória que pretende desburocratizar o setor da aviação civil? É uma medida provisória que dá ao Brasil uma igualdade de legislação e exercício da aviação nos padrões internacionais. Nosso Código Brasileiro de Aeronáutica é dos anos 30, anterior à Segunda Guerra Mundial. Então há ali pontos que não existem mais, como determinados equipamentos, ponte aérea. Então essa medida provisória vem simplificar o licenciamento dos aviões, a facilitar a fundação de novas companhias aéreas e democratizar o espaço aéreo brasileiro em localidades como a Amazônia, o Norte ou em regiões de difícil acesso. Então, o primeiro fundamento dela é esse, de nós criarmos uma facilidade para uma série de questões. E vem também com relação à aviação brasileira, já preparando o Brasil para os acordos internacionais que nós somos signatários, o chamado Céu Livre, onde companhias estrangeiras poderão entrar em pé de igualdade com as brasileiras. Um exemplo, o Brasil começa a discutir, e a medida provisória já traz, por exemplo, que um avião, que a gente chama de aeronave, né, venha com um prefixo estrangeiro, que ele possa voar internamente, inclusive sendo usado. Por quê? Hoje, para voar internamente vendendo dentro do Brasil, você tem que ter uma aeronave com prefixo brasileiro. Uma aeronave, ela licenciada pelo Brasil, com toda a checagem. Então, é um avião que muitas vezes já está voando lá fora há 5, 6 anos, tem toda a regulamentação aprovada nos Estados Unidos e na Europa, e chega no Brasil tem que passar por tudo de novo. E isso não é barato. Então, a medida provisória faz com que a certificação internacional valha também dentro do país e, naturalmente, vai facilitar muito quem queira utilizar os equipamentos para atender a população. Senador, entre as mudanças que estão previstas, aí tem uma que acaba com a necessidade de pedir uma licença, a questão da homologação daqueles aeródromos, daquelas pistas, das pequenas pistas. O presidente da ANAC até disse, não é Guarulhos, né? São pequenas pistas. Mas na Câmara, quando houve essa discussão, se falou muito, vai legalizar as pistas clandestinas que são usadas para tráfico e tal. Como é que o senhor vê isso? Bem, primeiro, quem vai fazer um investimento numa pista tem que saber quais são as regras. E não são difíceis, a questão de engenharia é um planejamento muito simples, tem as questões de altitude, visibilidade que tem que ser respeitados. Se a pessoa fizer essa pista e ela puder ser homologada, a ANAC vai homologar. Por quê? Pista homologada, ela fica como referência para os pilotos em caso de emergência. Então, um piloto está com uma necessidade qualquer, teve uma pane, precisa urgentemente achar um lugar para pousar. Ora, ele vai esperar chegar numa pista homologada? Ele vai buscar o primeiro lugar. Então, elas já estão em uso. Na Amazônia, principalmente, porque aqui a gente sempre pontua muito pela exceção. Foi usada pelo tráfico de drogas. O problema não é a pista. O problema é o uso dela indevido. Então, você tem lugares, principalmente no norte e na Amazônia, onde você precisa andar 2, 3 dias de barco, onde o socorro só pode chegar por avião. E lá você não tem condições de fazer uma pista homologada, com iluminação noturna, muitas vezes, o asfalto do tipo de rolamento. Isso não existe. É um Brasil que se baseia muito em centros urbanos. Então, a medida provisória, ela inverte essa possibilidade. Você faz a pista, se você quiser homologar, você vai lá para a ANAC e pede apresentando a documentação. E as que estão em uso vão continuar em uso, não há problema nenhum, porque todas as vezes que o avião ele chega num determinado ponto, ele tem que avisar que está. Se ele não avisar e for detectado no radar, nós já temos a ação da Força Aérea que obrigatoriamente vai lá barrar o avião. Agora, quando o piloto sai de uma pista e avisa, estou decolando das proximidades, por exemplo, de Altamira, um exemplo, que Altamira tem um bom aeroporto, mas uma região lá próxima, no Pará, ou ele está dizendo assim, eu estou decolando em Minas Gerais, próximo de Azurita. Quando ele entrar no espaço aéreo, o controle tem que ser avisado.
Então não há de se falar em ilegalidade de voo. O que se está se falando aqui é facilitar quem queira usar o transporte aéreo nas várias atividades econômicas. Senador, a medida provisória veio da Câmara acabando com a cobrança das bagagens. Isso, inclusive, foi tema de audiência pública aqui no Senado, já na Comissão de Assuntos Econômicos e de Infraestrutura. O senhor pretende manter esse texto que veio da Câmara? Ainda está em conversa? Como é que está isso? O meu posicionamento hoje tende a se pedir a retirada desse ponto, o fim da gratuidade. Por que isso? Primeiro, porque, como eu disse, o Brasil tem os acordos internacionais, 2, que dão livre tarifação. Então, não há como na legislação a gente criar para as empresas regras dentro de tarifas. É um ponto discutível. O segundo ponto é que há uma irritação muito profunda, e é minha, com relação ao preço das passagens. Eu pagava R$400 numa perna Belo Horizonte-Brasília, hoje eu pago R$1.200. Então, os meus colegas, por exemplo, que moram em São Luís, que são distantes, estão pagando R$2.500, Aracaju. Só que não é dando direito de bagagem que o preço de passagem vai cair. O problema está no querosene, no combustível. Qualquer motorista que está nos assistindo agora sabe o quanto ele usava antes, gastava para encher o tanque e quanto ele enche hoje. Os aviões são a mesma coisa. Médio, vou citar aqui um argumento bem técnico. No Brasil, em média, se tem de 85 a 100 pessoas, dependendo do lugar e do avião. Na Europa, quando você não tem bagagem, quando você não tem nada, é de 60 a 70. Então, um cálculo que nós estamos fazendo. Você tem um avião com 350 pessoas, um com 120. Se você tem 80 pessoas para desembarcar e desembarcar um menor, o custo vai ser diluído. Então, não vai ser, desculpe, não vai ser a questão de gratuidade de bagagem que vai diminuir o preço de passagem. Outro ponto, nós vamos evitar que o Brasil receba companhias internacionais chamadas low cost, que começaram a voar no Brasil. Veio para cá Flybond da Argentina, veio uma companhia colombiana que pararam por conta do combustível. Mas assim que essa crise passar, e ela vai passar, nós temos que pensar o seguinte: qual é o Brasil que nós queremos em competitividade no futuro? Nenhum país fora Cuba e Coreia do Norte tem passagem de graça. O Brasil seria o terceiro dentro dessa possibilidade. Agora, o Senado e a Câmara, os deputados e senadores, são independentes. Cada voto aqui, eu vou propor e espero propor a retirada dentro dessas questões. Mas é o plenário quem vai decidir realmente qual será o destino dessa questão. Senador, eu queria que o senhor falasse sobre uma emenda que propõe 40% do fundo da aviação civil para o Sistema 7 Senat. Essa emenda, há uma discussão com o governo, inclusive a Câmara tem também um parecer de ilegalidade que nós estamos discutindo, que é o seguinte: as companhias aéreas, elas contratam os profissionais mecânico, engenheiros, e elas pagam o treinamento desses profissionais para especialização. Então, à medida que uma pessoa é um mecânico de avião, mas ele precisa fazer um treinamento para um Airbus 320, um Airbus 340, as companhias pagam o fundo da aviação civil e pagam a mão de obra no treinamento. A proposta é que o SESC e Senat assuma esse custo das empresas por meio do fundo da aeronáutica. São 350 milhões em média por ano que seriam repassados para esse setor. Mas é uma medida provisória polêmica, que terá de ser também discutida dentro do aspecto constitucional. Eu não sou contra. Eu entendo que o SESC Senat pode exercer um grande papel no treinamento da mão de obra, como já exerce. A questão é, isso é constitucional? Nós estamos tirando de um fundo que normalmente trabalha para o chamado déficit, o orçamento primário do governo. A Constituição é muito clara. Se você mexe nessa questão do equilíbrio do orçamento, você tem que dizer de onde vem o recurso. Então, é uma discussão que nós vamos levar, a consultoria do Senado tem trabalhado para a gente tomar essa decisão também no melhor caminho. Além da questão da bagagem, tem alguma outra, e esse ponto que talvez o senhor mexa ou não, ainda tem algum outro item que o senhor pretende, algum outro ponto na medida provisória que o senhor pretende alterar? Tem ainda um outro vespeiro, vamos dizer assim. O Brasil tem 150 mil aeroesportistas. Asa Delta, bug jump, tudo. O Brasil tem 150 mil praticantes. A medida provisória, como veio da Câmara, ela torna indelegável, a palavra certa é essa, o licenciamento
se não passar pela ANAC. Então, a ANAC tem o dever indelegável de licenciar 150 mil aeroportistas. Ora, a ANAC, nós estamos tirando dela, por exemplo, fiscalização sobre passagem aérea. A ANAC não tem que fiscalizar passagem, preço de passagem. Isso é de livre tarifação. A ANAC não tem que dar publicidade à passagem aérea. A ANAC não tem que ficar divulgando nada sobre custos de avião. Então, isso não é problema da ANAC. A gente está tentando tornar o Brasil menos burocrático. Aí, de repente, aparece uma possibilidade de nós engessarmos 150 mil aeromodelos, que são o quê? São as federações que fazem isso. O piloto de asa delta, ele é treinado num centro de asa delta no Rio, por exemplo, que são os mais comuns em Governador Valadares, em Belo Horizonte. Por que é que nós vamos ter que passar isso para a ANAC? Sendo que isso já funciona bem em todo o país, com uma autorregulamentação. Então, essa questão do indelegável mexe com o mérito, ou seja, ela modifica a medida provisória. Então, se a gente tira para facilitar a vida dos aeromodelistas, volta para a Câmara. E o prazo está curto. E o prazo está curto. Se a gente não tira, os 150 mil, né, terão de fazer uma negociação com a ANAC e, naturalmente, não vão ficar satisfeitos. Não tem muita conversa nisso, né, senador? Olha, esse espaço aéreo dessa medida provisória está bem conturbado. Boa sorte, senador, no seu trabalho. Obrigado, Carla. Obrigado. E eu agradeço a você também que nos assistiu. Esse programa já está disponível no nosso site senado.leg.br/TV e também no nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua companhia e continue conosco.